Não era guerra, nem era paz, com as constantes incursões comunistas e retaliações ocidentais. Um confronto mundial de hostilidade patológica. Cada lado vendo o outro como a encarnação do mal. A Guerra Fria, neste episódio de A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. O ano de 1945 foi o fim de um período e também de um modo de vida. A Segunda Guerra Mundial havia estremecido o globo como um grande terremoto. E depois dela, nada mais seria igual. A era de dominação europeia estava acabada. A supremacia dos países europeus, baseada tanto em prestígio como em poder, não pôde sobreviver ao golpe que recebeu. Mas os grandes impérios coloniais já estavam sendo minados anos antes, por uma crescente desconfiança dos meios intelectuais e crescentes apelos às doutrinas liberais que os próprios impérios ensinavam. Agora, tais impérios desmoronam rapidamente, assim que desapareceu o poderio econômico e militar que os conquistara e sustentara. O pôr do sol sempre é silencioso. A confiança que fez os europeus suportarem a chamada carga do homem branco deixou de existir. A guerra mostrou que os focos de poder agora se encontravam fora da Europa, com duas grandes criações europeias, a União Soviética e os Estados Unidos. Com estes novos centros de poder, surgiu uma rivalidade que passou a dominar o mundo. O primeiro ato internacional após a guerra foi a criação de uma nova organização, as Nações Unidas. Um total de 159 países, os quais substituíram a Liga das Nações, desacreditada como um mero parlatório ineficaz. A estrutura das Nações Unidas foi criada para equilibrar os interesses das grandes potências que haviam vencido a guerra, contra os interesses das nações mais fracas. Mas a ONU não mostrou-se muito mais eficaz que sua antecessora para evitar conflitos. Também era um parlatório, mas falar é sempre melhor do que lutar. A principal razão da discussão jamais ter passado a guerra global foi o equilíbrio do terror. Um novo fator que hoje em dia consideramos ou desconsideramos como algo familiar. Os Estados Unidos havia demonstrado o incrível poder da bomba atômica em 1945. Em 1949, os soviéticos tinham sua própria bomba, apesar do serviço de inteligência do exército americano ter previsto que isso não iria ocorrer durante uma geração. Em poucos anos, os Estados Unidos e a Rússia também tinham bombas de hidrogênio, muito mais poderosas e mortais que as antigas bombas atômicas. Em 1957, os soviéticos também puseram um satélite em órbita e o Ocidente entendeu muito bem as implicações. Um míssil balístico intercontinental que podia levar o Sputnik também podia carregar ogivas nucleares aos Estados Unidos e Europa Ocidental. Paradoxically, this threat
Paradoxalmente, esta ameaça de destruição mútua assegurada, como ficou conhecida, deixou muitas pessoas nervosas e forçou as nações atômicas a usarem seu poder com relativa cautela. O risco de um holocausto nuclear não evitou outros conflitos, mas estes foram limitados. E como resultado, os anos desde 1945 têm sido cheios de crises e conflitos, mas nada que se degenerasse no tipo de guerra total que devastou a Europa e outras regiões, as duas guerras mundiais. Se tal evento tivesse ocorrido, provavelmente não estaríamos aqui falando hoje. Mas no último ano da Segunda Guerra Mundial, não estava claro como as coisas iriam terminar. Havia razões para temer que os soviéticos de Stalin avançassem em suas conquistas para o centro e oeste da Europa até o Mediterrâneo. Uma Europa enfraquecida parecia ser presa fácil. Mas, na verdade, as conquistas russas durante 1945 pararam nas regiões de suas fronteiras, onde eles anexaram os estados bálticos, grande parte da Alemanha e a Polônia, estabelecendo uma cadeia de estados satélites da Polônia aos Balcãs. A própria Alemanha, dividida e ocupada após 1945, tornou-se um estado satélite da União Soviética em sua porção oriental, enquanto a zona de ocupação dos aliados, a oeste, eventualmente se tornou uma república federativa democrática. A Europa acabou sendo dividida após a guerra dentro de um padrão que havia sido estabelecido mais de 1000 anos antes. Se você analisar o mapa, verá que a Europa não comunista tinha muito em comum com o Império Romano e o Império Carolíngio. E como grande parte do Império Comunista, especialmente onde ele corta a Alemanha, coincide com as áreas que a cristandade ocidental e a tradição ocidental não tocaram por muito tempo. Após a guerra, a Alemanha tornou-se o centro das provocações russas e da resistência ocidental, especialmente em Berlim. Embora a cidade tenha sido dividida pelos vencedores após a guerra, como o resto da Alemanha, Berlim estava localizada quase a 200 quilômetros dentro da zona de ocupação russa. Isso marcou a cidade como um ponto de tensão que os soviéticos podiam espremer sempre que quisessem. O comboio aéreo a Berlim de 1948 e 1949 ocorreu quando os russos fecharam os acessos terrestres à cidade, esperando forçar a saída dos franceses, ingleses e americanos. Não funcionou. Os suprimentos chegavam de avião, dezenas de milhares de voos, e essa crise não foi a primeira nem a última em Berlim e outros pontos. Berlim foi somente um local onde o confronto transformou-se em crise, onde a constante provocação comunista forçava o Ocidente a tomar medidas de retaliação. Era uma situação inédita, nem paz, nem guerra, mas uma luta mundial em que todas as armas eram usadas, sem o confronto direto que poderia levar a uma guerra nuclear. Durante um discurso em 1947, Bernard Baruch, o empresário americano, deu-lhe o nome de Guerra Fria. No século XIX, o francês Alexis de Tocqueville havia vislumbrado o futuro do mundo, dividido entre os americanos e os russos. Um lado em defesa da liberdade, o outro pela servidão. Agora, a hostilidade quase patológica entre os dois lados crescia a proporções muito mais fantásticas do que na época da ascensão dos bolcheviques, em 1917. Em poucos anos, cada um dos lados passou a ver o outro como a encarnação do mal. Mas, mesmo esta situação desagradável, não foi inútil
como veremos. Useless, as we shall see. Após 1945, os restos empobrecidos do poder europeu não poderiam sustentar uma guerra fria por conta própria. Isso era algo que só os americanos poderiam fazer e que começaram a fazer em 1947, ajudando a Grécia e a Turquia, que estavam sob pesada pressão dos comunistas. Em 12 de março daquele ano, o presidente Truman falou perante o Congresso para anunciar o que se tornaria a chamada Doutrina Truman. Creio que deva ser a política dos Estados Unidos o apoio aos povos livres que resistem à tentativa de dominação por minorias armadas ou pressões externas. Os povos livres do mundo esperam de nós o apoio à manutenção de sua liberdade. Se falharmos em nossa liderança, poderemos colocar em risco a paz mundial e, certamente, arriscaremos o bem-estar desta nação. Você pode considerar a doutrina Truman nobre ou simplória, ou um meio-termo. Mas ela afetou a política externa americana desde a Grécia ao Vietnã e até a Nicarágua. Mas em 1948, ela não pôde evitar um golpe comunista na Tchecoslováquia, o último país da Europa Oriental a preservar sua independência. A agressão à Tchecoslováquia, uma frágil democracia violada 2 vezes numa década, primeiro por Hitler, depois por Stalin, e logo a seguir o bloqueio de Berlim, fizeram de 1948 um ano muito nervoso. Assim, como um primeiro passo em sua própria defesa, a Inglaterra, França e os países do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, assinaram um tratado de defesa do qual nasceria a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E, ironicamente, o grande confronto de forças que era esperado e temido na Europa surgiu no outro lado do mundo, quando tropas norte-coreanas, treinadas pelos russos, invadiram a Coreia do Sul em 1950. A Coreia era outro país dividido em zonas de ocupação dos comunistas e dos aliados. E a guerra que as Nações Unidas lutaram ali, uma guerra para manter a Coreia dividida para não deixar que os comunistas do norte ocupassem tudo, durou 3 anos. E ela trouxe os chineses. O general Douglas MacArthur advogou uma invasão à China e possivelmente o início de uma terceira guerra mundial, até que Truman chamou-o de volta para casa. A guerra deixou 3 milhões de baixas entre as populações militares e civis envolvidas, incluindo cerca de 140 mil americanos. Na Europa, um efeito da guerra na Coreia foi a sensação de que a OTAN só poderia funcionar adequadamente se a Alemanha se tornasse membro da aliança entre as democracias que a haviam derrotado. Assim, em 1955, a Alemanha tornou-se parte integrante da organização do tratado apenas 10 anos após sua derrota. Mas esta escalada militar não foi a única tática empregada pelo Ocidente. Estava claro que os comunistas davam-se bem onde o deslocamento econômico e social ocorriam em grande escala, empobrecendo a classe média e deixando trabalhadores na miséria, criando problemas sociais que os comunistas podiam usar. Os anticomunistas, portanto, teriam que combater a pobreza, o desemprego, a fome e a inflação. Em junho de 1947, o secretário de Estado americano, general George C. Marshall, anunciou uma nova política dirigida, disse ele, não contra um país ou doutrina, mas contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos.
Seu propósito seria a recuperação de uma economia funcional. Bem, isto nem sempre ocorre, mas o Plano Marshall funcionou como planejado. A ajuda econômica fornecida, chegando a cerca de 60 bilhões de dólares em valores de 1987, foi um pouco menos do que a ajuda americana que a Europa recebeu a partir de 1945 até a época do Plano Marshall. Mas a ajuda anterior havia sido aleatória. Esta nova ajuda seria coordenada pelos próprios europeus. Na verdade, a maior função do Plano Marshall foi promover a cooperação europeia no estabelecimento de um programa comum de recuperação, que em 1951 levou a produção industrial de volta aos níveis anteriores à guerra. Com uma série de acordos internacionais, a Europa Ocidental deixou para trás os conflitos por pretensões e ambições nacionais que a deixaram com as cicatrizes de um século e meio de violência. Ela moveu-se para uma integração política e econômica administrada por instituições supranacionais. É improvável que isso tivesse ocorrido sem a iniciativa americana, ou mesmo sem a política teimosa de Stalin, que estava determinado a manter sua parte na Europa fora do esquema. E assim, o avanço da integração da Europa Ocidental e o avanço da política comunista desenvolveram uma espécie de contrapontos. O Plano Marshall opunha-se aos avanços comunistas. E a resposta a essa cooperação ocidental foi um maior controle de Stalin sobre seus satélites orientais, culminando com a perda da independência tcheca em 1948. A luta por Berlim no mesmo ano incentivou a criação da OTAN. E o início da Guerra da Coreia em 1950 acelerou a emancipação da Alemanha Ocidental, cujos recursos não podiam ser deixados de lado, o que, por sua vez, levou à soberania da rival República Democrática Alemã, no leste, e à criação do Pacto de Varsóvia para reforçar a dominação soviética na Europa Oriental. Nesse interim, o desenvolvimento alemão levou à união de recursos de carvão e aço entre a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Alemanha, criando a Comunidade Europeia de Carvão e Aço para restringir e controlar a atividade econômica alemã. E isso levou à criação da Comunidade Econômica Europeia em 1957, que estabeleceu um mercado comum na Europa Ocidental, com impostos comuns para assegurar a livre movimentação de capital, mão de obra e bens, dentro de políticas sociais e econômicas comuns. Sabemos que esta é uma regra clássica. A unificação cria um mercado maior, com maiores oportunidades não apenas para o comércio, mas para o planejamento em escala mais econômica. Em 1960, embora a unificação econômica da Europa ainda fosse insegura, incompleta e hesitante, o consumo, a produtividade e os padrões de vida das pessoas na Europa Ocidental chegavam ao dobro dos níveis anteriores à guerra. A Europa Ocidental tinha 3% da terra e 10% da população do mundo, mas tinha 20% de seus alimentos, 25% de sua produção total e 40% do comércio mundial. Em 1973, o europeu médio consumia mais do que o dobro de seu consumo em 1950. Alguns criticaram isso como um excesso de consumismo, mas a maioria considerou uma inegável melhoria. Muito mais pessoas tinham habitações decentes, refrigeradores e até mesmo carros.
Elas viviam melhor, comiam melhor e, como resultado, as gerações dos anos 50 e 60 eram bem mais altas que seus pais. Uma consequência disto é que agora havia bem poucas pessoas que não tinham nada a perder, como seus pais, que não tiveram nada a perder na depressão. Agora elas faziam parte de uma sociedade. Queriam que a mudança para melhor continuasse e não queriam mudanças radicais, muito menos destruí-la ou vê-la destruída. Mas enquanto este milagre europeu ocorria pelas mãos dos europeus, com uma ajudazinha dos seus amigos, a preservação do milagre ocidental continuava a ser vista como um problema de terceiros. Como nos anos 30, as democracias europeias não queriam fazer o esforço, não queriam gastar o dinheiro ou recrutar seus jovens para assegurar sua própria defesa. E isto não chega a ser uma surpresa. Pessoas sensatas e livres preferem investir em suas presentes necessidades e confortos e não em hipotéticas ameaças futuras. Para a economia, esta atitude é muito prática. Os Estados Unidos criaram sua economia no século XIX praticamente sem exército ou marinha, o que deixou mais recursos para o investimento produtivo. E a Alemanha Ocidental e o Japão juntaram-se aos Estados Unidos como grandes potências econômicas mundiais porque gastaram muito pouco com defesa. Assim, este é um modo razoável de agir. Mas só é razoável se você tem alguém que suporte a carga por você e garanta sua defesa. E na segunda metade do século XX, esse alguém seria os Estados Unidos. Assim, a defesa da Europa Ocidental foi deixada em grande parte nas mãos dos americanos. E já que a maioria dos europeus não forneceria homens ou dinheiro para sua própria salvaguarda, a defesa foi garantida por armamentos nucleares. A inferioridade nas forças convencionais seria compensada pela defesa nuclear. Na verdade, a OTAN estava dizendo aos soviéticos e à Europa Oriental: se vocês nos atacarem com infantaria, tanques e aviões, seremos forçados a usar nossas bombas atômicas. Isso funcionou muito bem, mas muitas pessoas na Europa agora sentem-se presas entre as duas superpotências. Parecem esquecer a história do equilíbrio nuclear, que as armas nucleares são bem mais baratas do que as forças convencionais, que ninguém no Ocidente estava disposto a financiar. Enquanto isso, a Guerra Fria estava redefinindo o significado de Ocidente, como aquela parte do mundo não controlada pelos soviéticos. Assim, para nós, o Ocidente incluía a Turquia, mas não a Tchecoslováquia. Israel, mas não a Hungria. O Japão, mas não Cuba. Os sistemas políticos destas chamadas nações ocidentais variam em muito, é claro. Mas em todas elas, o sistema capitalista estava sendo modificado aos poucos para incluir elementos do socialismo e programas sociais, formas de organização econômica tradicionalmente associadas a seus rivais comunistas. E à medida que o Ocidente se afastava do modelo capitalista descrito por Marx e Lenin, o mundo soviético chegava mais perto do tipo de regime que dizia ter substituído, com controle policial, controle intelectual, militarismo e nacionalismo. E assim, a combinação de nacionalismo e socialismo, mesmo em formas diferentes, é uma combinação que renasceu nos regimes comunistas e até certo ponto nos regimes capitalistas, apenas algumas décadas após a derrota da Alemanha.
Mas os lugares em que ela mais floresceu encontram-se no chamado Terceiro Mundo.